Olá, minha gente, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui na oportunidade de poder conversar com o senador Jader Barbalho. Influência grandiosa em Brasília, um dos homens mais respeitados na política e certamente com uma demanda grandiosa de situações que tem resolvido em Brasília. Hoje eu quero falar com o senador a respeito da comemoração do aumento da arrecadação municipal, uma das maiores conquistas para o Brasil e para o estado do Pará. Senador, bom dia. Bom dia, Jefferson. Alegria muito grande em conversar com você e conversar com aqueles que lhe admiram e que fazem parte desta audiência. A última vez que eu conversei com você, certo, eu tive o resultado daquela conversa pelo número de pessoas que me telefonaram, que me abordaram no aeroporto, em shopping, em toda parte, me dizendo que tinham assistido a nossa conversa. E eu fiquei muito feliz e por isso mesmo eu estou aceitando novamente essa provocação do Jefferson Lima para conversar com ele. Ótimo. E com relação a esse aumento da arrecadação, doutor Jader, em linhas gerais, explicando para o povão aí que está assistindo a gente, qual o benefício para o povo do Pará com relação a essa arrecadação para o município, o aumento da arrecadação para o município? Ora, essa questão, Jefferson, é uma questão de natureza fiscal, de certa forma técnica, é o Imposto sobre Serviço, o ISS. Ele vinha sendo cobrado no Brasil nos grandes centros, quer dizer, nós prestávamos serviço em Belém e o resultado da operação comercial, a arrecadação ficava para quem estava a adquirir o serviço ou o produto onde incidisse o ISS. E nós conseguimos fazer um trabalho no Congresso Nacional no sentido de que o imposto fique exatamente no município, na cidade onde o serviço é gerado. E conseguimos essa vitória, o que vai aumentar a arrecadação de Belém, o que vai aumentar a arrecadação de todos os municípios do Pará, até os municípios menores. Isso comparado Belém, que vai receber milhões, certo, em razão disto, e comparado, por exemplo, o município de Banac, lá no sul do Pará, que é muito pequeno, que vai receber, certo, apenas cerca de 20 mil reais como repercussão. Mas isto aí estimula a produção, seja a produção do serviço, seja a produção de outra ordem, onde incide este imposto. E não é apenas para beneficiar o prefeito, a administração municipal. É para permitir, Gerson, que é o fundamental que a população compreenda, que a arrecadação do imposto ela está vinculada à prestação do serviço público. Afinal de contas, a educação é financiada, certa educação pública é financiada por quem? Pelo povo, com o pagamento dos impostos. Que paga os impostos, a segurança pública, certo? A saúde pública, enfim, todos os serviços públicos. Então, quando nós lutamos, no caso específico do Pará, para que o Pará tenha um aumento de arrecadação, para que os seus municípios tenham um aumento da arrecadação do incidente nos impostos, é objetivando o quê? Permitir que o administrador municipal possa melhor prestar serviço, principalmente em setores essenciais, como eu enumerei aqui, seja no setor da educação, seja no setor da saúde, seja do asfaltamento da cidade, seja na recuperação de uma estrada vicinal que dá acesso a um assentamento, que facilita a vida dos agricultores. Enfim, foi uma vitória. Nós vamos conseguir aumentar a arrecadação dos municípios no Brasil e a minha preocupação particular é com os municípios aqui no estado do Pará. Eu vi, na verdade, que houve uma participação muito forte sua no sentido de tentar reverter isso, né? O senhor foi um dos poucos senadores que nos bastidores tentou e conseguiu fazer com que essa arrecadação realmente ficasse para o município, né, senador? Há muito tempo nós lutamos por isso. Isso, não só por isso, eu consegui com o presidente Michel Temer que ele alongasse o número de prestações, por exemplo, dos municípios com o pagamento da Previdência Social. É um tema que eu já ia comentar, mas o senhor já começou a falar. Grande parte dos municípios e dos prefeitos novos que assumiram no dia 1º de janeiro, já assumiram com os municípios totalmente endividados. E eu ouvi depoimento de prefeitos, porque o meu gabinete, na verdade, é a representação
das prefeituras municipais em Brasília. Meu gabinete vive cheio de prefeitos. E as portas estão abertas, né, doutor? Aberta, e eu tenho uma equipe só voltada para atender, ouvir e o que tem de novidade, transmitir para todos os prefeitos no estado do Pará. E eu consegui com o presidente Temer. Eram 120 prestações e nós conseguimos, no caso, que passassem para 200. Eu havia pedido a ele que fosse 240. 200 parcelas. 200 parcelas, porque isso alonga, certo, que os economistas chamam de perfil da dívida, e facilita, porque a prestação diminui. E dá um fôlego, então, para o município se recuperar, para o município. Né? Eu me recordo de uma prefeita que ela chegou a chorar, dizendo que, lamentavelmente, ela havia recebido a prefeitura quebrada, e, inclusive, o fundo de participação estava sendo retido porque a prefeitura estava em débito. Então, são coisas dessa ordem que parecem, às vezes, quando sai na imprensa, mas isso aí eu não estou entendendo bem. E eu digo para você que participa da audiência do nosso amigo Jefferson Lima, essas coisas que nós fazemos, elas têm um objetivo final. Qual é o objetivo final? Facilitar a administração municipal para que a administração municipal possa cumprir o seu dever, prestar melhor serviço para a população. Eu sempre tenho dito, Jefferson, inclusive em concentração pública, e disse agora quando eu fui com o Helder, certo, para a entrega, certo, e eu sei que é um dos temas que você tem interesse, de equipamentos para as prefeituras, eu disse lá que eu ficava muito feliz de ver o Helder, que, como vocês sabem, é obra minha, é meu filho, parece muito comigo, ele até, não sei se vocês já repararam, ele me imita, até a voz dele, ele faz a voz ficar parecida comigo. Você quer aproveitar e falar sobre a entrega, da importância desse? Eu só queria dizer que o Helder, certo, principalmente para as moças, o Helder só não é mais bonito do que eu, certo? Quero dizer a vocês, isso faz parte, eu acho que vale a pena, certo, principalmente sendo entrevistado por um jovem como você, Obrigado, Jefferson, ter essa conversa, que é uma conversa que deve informar a população, mas deve ser uma conversa leve. Mas eu dizia lá, nesta entrega que o Helder fez, eu dizia que quando nós vamos para as campanhas eleitorais, os políticos, certo? E eu, apesar de ter pouco tempo de vida pública no Estado, não é isso? Vocês sabem disso, eu sou mais novo em política que o Jefferson Lima, não é isso? Mas eu sempre ficava olhando as pessoas nos comícios. Às vezes eu vi uma mulher, como eu vi uma vez em Igarapé-Miri, eram mais de 11 horas da noite, e aquela mulher com uma criança no colo, esperando para nos ouvir. Eu fiquei pensando, de onde será essa mulher? Será que ela mora aqui na sede do município ou ela foi trazida de alguma vila para me ouvir e ouvir os outros políticos pedirem o voto? Eu sou candidato, vota em mim, não é isso? Que a gente diz, pede. Aí eu fico pensando na cabeça das pessoas que vão a essas concentrações, porque, Jefferson, essas pessoas que vão, essas pessoas também são candidatos. Eles devem estar pensando, eu vou acreditar nesse pessoal aí que está me pedindo voto, porque a minha vida vai melhorar, porque a educação no meu município, as escolas vão funcionar melhor, e lamentavelmente as escolas hoje, eu assisti, certo, num programa Bom Dia Brasil, da Rede Globo, esta semana, fiquei morrendo de pena, certo, aqui em Ananindeua, certo, crianças, 3 crianças numa única carteira, e apareceu escola em Altamira, caindo o teto, não funcionando o serviço de energia elétrica, que dizia, aqui os alunos do Parque Carvalho dizendo que quando chove inunda o meu querido Parque Carvalho, que os sanitários ficam todos entupidos, os estudantes, porque eu acompanho tudo, viu, Jefferson? Essas pessoas às vezes não sabem como é que esse Jader Barbalho consegue tanto tempo se manter na vida pública. Eu leio tudo, minha gente, ouço tudo, leio, ouço rádio, certo? Vejo programas de televisão, assisto você, Jefferson, certo? Porque eu fico pensando nessa gente, voltando ao tema, que fica lá e dizendo, e nós que estamos aqui embaixo? Eu que estou com essa criança no colo. Você se coloca no lugar das pessoas lá embaixo, né, doutor Jader? Claro, eu estou com essa criança no colo, que vim de longe, já são mais de 11 horas da noite. Eu sou candidato a quê?
Eu sou candidato só a eleger esse pessoal? E em troca? Não, o povo é candidato, Jefferson. O povo é candidato depois que os vereadores se elegem, que os prefeitos se elegem, que os deputados se elegem, que os senadores se elegem, que o governador se elege, que o presidente da República se elege. O povo é candidato, sim. Candidato a ter melhor serviço público, melhor educação, melhor segurança pública, que, aliás, lamentavelmente, no nosso estado não existe hoje, é uma vergonha. Eu assisti esta semana ainda o programa do Caco Barcelos, Profissão Repórter, certo? E ele dizia, hoje Belém é uma das cidades mais violentas do país. Ele apresentou o índice de crescimento de homicídios. Isso quer dizer, o povo é candidato a quê? A poder circular na rua, a poder ter segurança, a não assistir, lamentavelmente, tanta violência neste país e particularmente no nosso estado. Quer dizer, então, eu quero dizer a você, Jeff, que não é só você que tem uma cabeça moderna. Eu faço tudo para me manter atualizado, certo? E o tempo vai passando e eu me sinto cada vez mais jovem. A gente está percebendo a sua agilidade para pensar. Eu queria que o senhor comentasse a respeito, doutor Jader, sobre esses veículos que os municípios receberam com a participação do ministro Helder Barbalho, a sua participação, a bancada paraense também, é importante que a gente possa ressaltar isso. Qual a importância e o impacto positivo que vai causar para a população que, como o senhor comentou, que são candidatos também a terem uma vida melhor, digna, com prestação de serviço? Em primeiro lugar, Jefferson, eu quero cumprimentar, certo, a bancada federal no Congresso Nacional. Os políticos são muito criticados, certo? E, evidentemente, que o povo tem razão de fazer críticas à classe política. Mas a bancada federal, seja na Câmara, seja no Senado, tem se unido para investir e investiram no Ministério do Helder essa emenda, e essa emenda não era impositiva, porque emenda impositiva no Orçamento da União, os ministros são obrigados a cumprir, o governo federal é obrigado a cumprir. Essa emenda não era impositiva. Ou seja, não havia aquela imposição, né? Não, essa emenda veio pelo interesse do Helder. O Helder aproveitou a emenda da bancada, conseguiu recursos para o ministério dele e pôde atender os prefeitos com um número fantástico. Foram 41 prefeituras que só naquela oportunidade, certo, receberam num templo evangélico aqui na Augusto Montenegro. Já tinham recebido um outro grupo de municípios e de prefeitos, certo, no auditório da Sudã. E agora, no sábado que passou, que você faz registro, e eu fui depois percorrer com o Helder, vi os caminhões modernos, enormes, que vão servir para recolher lixo, ou vão servir para abrir estradas vicinais, para conservar, certo, a estrutura de mobilidade urbana dos municípios. E aí eu festejei a bancada e festejei o Helder. E até me lembrei, o Jefferson, que disse o Helder, se você está fazendo o que o seu pai fazia quando eu fui ministro da Previdência Social, que toda sexta-feira, todo sábado eu estava em Belém, no prédio da Legião Brasileira de Assistência, a LBA, que funcionava lá na Governador Magalhães Barata, ao lado do Colégio Gentil Bittencourt, e eu estava, todo final de semana eu trazia recursos através da LBA, certo? E era o maior ministério em recursos do país e eu não perdi a oportunidade de trazer recursos como o Helder está fazendo para abastecimento de água, e eu trazia, eu até disse, e fazendo como você, que não pergunta de que legenda partidária, de que grupo partidário pertence o prefeito. Você está objetivando é atender a população do município. E eu até disse, o Cherfan ia ser meu adversário na eleição de 90. E eu sabia disso. Pois, o Jefferson, eu contei lá, que eu sou também um contador de histórias, porque tem histórias, eu vivi, certo? E tendo vivido, como diz o Gabriel Garcia Marques, num livro de memória fantástico chamado Viver para Contar, certo? E eu também, me perdoe o Gabriel Garcia Marques, longe de me comparar desse grande autor, de um dos livros mais fantásticos que eu aproveito para recomendar
particularmente para a juventude, que se chama 100 Anos de Solidão, certo? É uma obra fantástica do Gabriel Garcia Marques. Isso, quer dizer, eu conto histórias que eu vivi, certo? E ainda hoje participo da história do nosso querido povo do Pará. O senhor falou em livro, para a gente finalizar, que eu sei que o senhor tem que ir para Brasília para resolver também várias questões do povo que tem lhe chamado, tem pedido para o senhor combater lá e lutar pelo povo. A questão, o senhor é um leitor, a gente sabe, todo mundo sabe que o senhor devora livros, é um devorador de livros, né? Um devorador de conhecimentos. A Feira do Livro, que hoje se destaca com uma grandiosidade no hangar, isso aí foi criação sua no Centur. Me conte um pouquinho dessa passagem da Feira do Livro, o senhor quando era governador e hoje tendo esses frutos grandiosos aí. E foi boa a sua provocação, Jefferson, certo? E eu sou a minha assessora de imprensa, quer dizer, minha colaboradora, a Conceição Inlarra, que cuida muito de mim, inclusive da minha imagem, certo? Ela disse que eu aceito provocação e sou um tremendo provocador. Isso, você está me provocando nesse tema, porque eu tenho visto o governo do Estado anunciando a 21ª Feira do Livro. Aí se você contar para trás, certo, que é para me excluir, que essa gente fez tudo para me excluir da história do Pará. Se eu lhe contar que eu fui visitar o Museu do Estado, que fui eu que inaugurei, foi o último ato no meu segundo governo, foi restaurar o Palácio Lauro Sodré, que é uma relíquia arquitetônica, como é o Palácio Antônio Lemos, e eu tirei de lá o palácio, criei, certo, o escritório, que chamam também de palácio, não é, dos despachos, lá na Augusto Montenegro, quem fez fui eu, aquilo tudo lá fui eu, a Secretaria de Educação, aquele prédio moderno, isso, e por isso que não conseguem acabar comigo, porque se fizer um levantamento em tudo quanto é área, certo, na verdade, eu não vou exagerar, nem vou dizer, vocês sabem porque não acabam comigo, porque eu sou o Jader Trabalho, não é isso? E eu posso contar histórias que são histórias de trabalho. E o povo sabe disso, né? E aí eles colocaram, não sabe, tanto que sabe que na última eleição para senador, apesar de toda a campanha para não votar em mim, dizer que o meu voto não seria contado, nem contado seria, certo? E o Roberto Carlos, que cantou dizendo que ele queria ter 1 milhão de amigos, e eu bati o Roberto Carlos, certo? Eu tive 1.800.000 votos, das pessoas ouvindo que o meu voto não seria nem contado, foram lá, não, eu vou votar, é como dizem os caboclos no interior, eu vou votar no Dr. Jardim, certo? É como me chamam aí nesse interior do estado, e guardo o meu calendário, viu, Jefferson? Eu sei disso. Guardo o meu calendário, eu tenho fotografia, certo? Um tempo desse eu fui visitar uma vila, certo? Lá perto do Rio Capim, certo? Aí uma senhora me chamou para ir até a casa dela. Eu fui lá inaugurar alguma coisa e ela disse, Dr. Jardim, venha aqui na minha casa, aqui que eu quero lhe mostrar o negócio. Aí eu fui, cheguei lá e entrei, certo? Era a sua foto como governador lá com aquela faixa ainda, aquela né? faixa, essa coisa toda. Tem muita gente com a sua foto. Não é isso? Mais bonito que o Helder, e ele ainda não conseguiu colocar a faixa, eu coloquei já 2 vezes, não é isso? E aí o que aconteceu? Aí eu disse, muito obrigado, ela disse, mas venha ver uma coisa aqui dentro no meu quarto. Eu digo, meu Deus, o que será? Não é isso? Se fosse uma pessoa mais jovem, eu já ia ficar preocupada, né? Mas era uma senhora de bastante idade, né? Me levou até o quarto dela. Aí abriu o guarda-roupa. Quando ela abriu a porta do guarda-roupa, tinha uma outra foto minha, uma outra foto, certo, exatamente atrás da porta do guarda-roupa. Ela disse, aquela da sala é para todo mundo ver, essa daqui só eu que vejo. Todo dia eu abro o meu guarda-roupa e olho para o senhor. Aí eu disse para ela, mas olhe e faça uma oração, porque eu tenho um pessoal despeitado, um pessoal que tem uma inveja enorme de mim, principalmente esse pessoal do Grupo Liberal, certo? Inveja enorme, não é isso? E como não conseguiram acabar comigo, aí que a inveja deles aumenta, né? Porque invejoso é um negócio sério, né? Certo? E eu não consegui fazer, ô Jefferson, um remédio que eu gostaria de ter feito, né? Que era remédio para curar dor de cotovelo, né? Que aí eu distribuía para esse povo aí, não é isso? Mas até certo? Porque, doutor Jader, lá, nesse grupo, eles tentaram entrar na política, mas nenhum deles consegue, né? A gente percebe que
não consegue. Eles ficam colados com os governos para ganhar as mídias publicitárias e recebem para lhe atacar, mas o povo que lhe ama sabe disso. Eu quero saber, Feira do Livro. Sim, foi perfeito. O senhor que criou a Feira do Livro. Exatamente, mas eu estava Não foi isso que eu vi uma foto sua lá no Centur. Que eles dizem que tem 21 anos. Não, tem mais de 21. Porque a Feira do Livro nasceu em 1993. Como foi essa ideia? Porque foi o senhor que criou. Como foi a ideia da Feira do Livro? A ideia, evidentemente, que eu tive a colaboração dos meus auxiliares. Nem todas as ideias do governo são do governante. Ele recebe dos seus auxiliares sugestões. Àquela altura eu tinha como secretário de Educação, ou melhor, de Cultura, uma das figuras mais fantásticas da cultura do nosso estado, que era o Guilherme de La Penha, que inclusive foi dirigente da Organização dos Estados Americanos, da OEA, uma pessoa de muita cultura, certo? Eu também me cerquei nessa área cultural de gente como o grande poeta, o Jesus Paz Loureiro, não é isso? E quem construiu o Centur, que foi o primeiro centro de convenções desse estado, fui eu. Não havia um centro de convenções, certo? E lá no Centur, certo? Quem construiu a biblioteca, que tem uma frequência fantástica. A biblioteca, não sei se você conheceu. Conheço, eu pesquisei muito lá. Mas quando você conheceu... O senhor era governador, era garoto. Sim, mas quando você conheceu, certo? Eu ainda continuo garoto, igual você. Lógico. Certo? Eu quero dizer para você, ô Jefferson, a biblioteca, ela ficava lá na 13 de Maio, esquina da Campos Salles. Era um prédiozinho pequeno, bonitinho, que hoje é o arquivo público, que disse que está muito abandonado. Lá era a biblioteca. Eu trouxe a biblioteca para o Centur, aquela imensa biblioteca denominado, que dizia Arthur Viana, em homenagem, certo, a um intelectual da história do Pará, certo? Criei o grande teatro que está lá, Margarida Esquivazapa, que essa mulher foi a responsável pela criação do teatro no estado do Pará. E eu gosto, certo, de homenagear as figuras que modificaram a história desse estado em todas as áreas. Nisso. E aí homenageei a Margarida Esquivazapa. Lá foi construído também, certo, um teatro menor em homenagem ao Líbero Luchardo, que foi uma figura fantástica. Ele chegou até a ser deputado. Até com cinema lá, ele né, foi doutor, deputado também, estadual, né? E também foi chefe do gabinete civil do grande líder político Magalhães Barata. Mas foi o primeiro a investir em cinema na Amazônia e no estado do Pará. Ele fez filmes aqui no estado. Então eu resolvi fazer, certo, um teatro que na verdade é voltado para o cinema de arte. Fiz a Praça do Povo, para o povo se concentrar, e me recordo, certo, de momentos fantásticos do projeto denominado Pré-Amar, que era um estímulo, e essa foi uma ideia do Jesus Paz Loureiro, de ficar fomentando por toda parte no Estado, porque o Estado tem coisas fantásticas, esse Estado tem uma identidade cultural. Eu, na próxima semana, estarei em Bragança. Você falou que o programa Alcança Bem Bragança, estarei lá, certo? Porque a marujada, que identifica muito a cultura de Bragança, certo, foi incluída. O senhor conseguiu uma emenda para revitalizar o prédio histórico de Bragança. Mas a marujada foi incluída agora no calendário turístico do Brasil. E o ministro do Turismo vem, no próximo dia 9, certo, estará lá em Bragança, e eu estarei junto com ele e com o Helder. E também vou visitar o prédio da prefeitura, onde eu destinei um volume considerável de verbas, que é um prédio histórico fantástico, com o nome de Augusto Correia, que foi um grande político de Bragança e dessa região Nordeste, e chegou até a ser presidente da Assembleia Legislativa. E esse prédio lá, que certo, foi se deteriorando ao longo do tempo, e é uma pena. E um grande amigo meu morreu lá. Era um arquiteto fantástico, certo? Morreu jovem ainda, o Henrique Pena. Isso, na época em que o Zé Diogo era o prefeito de Bragança. E você pode ver, a minha memória continua, certo, razoável, não é isso? Eu gostaria até que ela fosse melhor. Nossa! E o Henrique Pena foi lá para fotografar o prédio, este prédio que nós conseguimos recursos para recuperar, certo? E foi andar em cima de uma viga próximo do telhado e batendo fotografia, se desequilibrou, caiu no chão. Nossa. E lamentavelmente morreu. E o Pará perdeu uma inteligência fantástica, seguramente um dos maiores nomes da arquitetura nacional. Então a Feira do Livro, ela foi, voltando ao tema, ela foi criada exatamente para fomentar a leitura,
para dar oportunidade, certo, a que autores fizessem lançamento, para estimular os jovens à leitura. Isso, porque é fundamental. Nós vivemos agora, mais do que nunca, já na leitura, certo, da internet, mas é leitura também, isso. Mas um livro, eu, por exemplo, adoro folhear um livro, adoro, certo, ainda, certo, manter essa questão. Eu sei que na internet hoje você consegue baixar e você consegue fazer leitura de livros inteiros, de textos inteiros. O senhor gosta de estar folheando lá o livro, adoro, né? folhear porque eu adoro. Certo? Se você apanhar os meus livros, você vai ver que todos eles são riscados. Eu gosto de riscar, assim, frases que me marcam, impactam, né? me marcam, certo? Trechos. Legal. E aí me dou ao luxo de fazer comentários laterais. Isso que, aliás, eu aprendi isto, e você vai me desculpar, e os telespectadores, eu aprendi isso num dos maiores, uma bíblia da política que se chama O Príncipe de Maquiavel, considerado até hoje o maior monumento, isso, de filosofia política e de orientação, escrito à época do Renascimento na Itália. E eu apanhei, de certa feita, O Príncipe de Maquiavel, comentado por Napoleão Bonaparte. E aí verifiquei que o Napoleão se dava o direito, certo, de fazer comentários nas laterais, certo, do Príncipe de Maquiavel, e discordando, inclusive, se eu tivesse adotado esta receita de Maquiavel, não teria dado certo no episódio tal e tal. Apesar de eu não ter nenhuma vocação napoleônica, certo, e que foi um outro grande gênio da história, não só gênio da guerra, mas gênio da política, não é isso? Às vezes a gente vê Napoleão só como um general guerreiro, não. Napoleão foi responsável por transformações profundas na França, como o Código Civil de Napoleão, certo? E que se alastrou, certo, por toda a Europa, por divulgar a Revolução Francesa, que foi um episódio importante na evolução política e das sociedades. Isso eu aprendi exatamente nesse livro, no Príncipe de Maquiavel, com os comentários de Napoleão. Ele também riscava e escrevia de lado. O senhor está lendo o que agora, atualmente, doutor Jader? O que é que o senhor está lendo hoje, ultimamente? Eu estou lendo um livro fantástico chamado Sapiens, certo? Que é uma análise da história da humanidade. Isso, estou num outro chamado Homo Deus, que já é o autor se dá o direito de fazer, é o mesmo autor de Sapiens, de fazer uma observação sobre o que será a sociedade do amanhã, com a evolução da tecnologia, da ciência, diz coisas fantásticas no aumento de produção de alimentos no mundo, graças à possibilidade científica e tecnológica, certo? Quantas pessoas duram mais graças à evolução da medicina. É um nível de otimismo nesse momento em que você padece de pessimismos, inclusive aqui no Brasil. Eu, às vezes, fico horrorizado com colegas seus da Conceição Elahá da imprensa, que parece que o Brasil vai acabar. Não, o Brasil não vai acabar. Crises, o Brasil tem, crise outros países têm, e as crises passam, os governos passam, mas o Brasil fica. E foi por isso que eu também estou lendo um livro fantástico chamado A Era do Imprevisto, que é também uma análise do que está ocorrendo no Brasil e no mundo todo em matéria de transformações, não é isso? Do Sérgio Abrantes, que é um cientista político, não é isso? Enfim, eu procuro me manter profundamente atualizado. Isso acaba lhe dando um certo equilíbrio, né? Porque a gente percebe que alguns setores da imprensa tentam lhe intimidar. E a gente percebe que o senhor tem uma tranquilidade, passa toda essa tranquilidade também, mostrando que o seu nome, o seu lema é trabalhar pelo povo, doutor Jader. Para finalizar, eu sei que o senhor vai ter que viajar agora, seus esclarecimentos finais aí com relação a toda essa visão, enfim, de Brasil, que o senhor está falando, qual a análise que o senhor faz, o recado que o senhor manda a esse povo que lhe ama e que vota, independentemente do que dizem, doutor Jader. Eu quero dizer o seguinte, eu, de certa feita, li do Juscelino, que foi um grande presidente da República, o nosso Juscelino Kubitschek, ele dizia: Deus poupou-me o sentimento do medo. Eu não diria como o Juscelino, até porque eu acho que o medo, certo, ele faz com que o ser humano se contenha.
certo? O medo é uma forma de proteção, quando você acha que o medo é justificado. Mas desse pessoal que me ataca, eu não tenho medo. Eu quero dizer para você, Jefferson, eu não tenho medo nem do capeta. Se o capeta aparecer para mim, eu espero que só apareça e tenha aparecido só Deus, certo? Com quem eu mantenho um diálogo, todo dia eu oro de manhã, Amém. Todo dia eu rezo de noite, e não tenho a menor dúvida que quando ele me chamar, nós vamos ter uma conversa excelente, eu e Deus, porque acho que entre as minhas virtudes e os meus defeitos e os pecados veniais, nunca cometi nenhum pecado mortal, certo? Os pecados veniais que eu cometi, todo mundo tem, né? No balanço, certo? Vai ser favorável, ele vai dizer para São Pedro, deixa esse camarada entrar, porque esse camarada trabalhou muito lá pelo povo do Pará, certo? Deixa ele entrar, não é isso? Então eu quero dizer a você, certo, nesse final, que eu continuo otimista, eu acredito no trabalho, certo? E acho que o Brasil vai sair desta crise, já começa a sair. Nós temos 14 milhões de desempregados e nós temos que estar preocupados com estas pessoas, gerando renda, gerando emprego, e isso só se consegue acreditando no hoje e no amanhã, no futuro. E quero dizer para você, Jefferson, que foi um privilégio conversar com você, certo? Não é só conversar com você, é conversar com quem está do outro lado, que está nos assistindo e dizendo a vocês, meus amigos do Pará, eu continuo compromissado com o Pará, com o seu povo e com sua gente. E como vocês podem perceber, eu continuo cada vez mais jovem. Muito obrigado. Este é Jader Barbalho. Obrigado, minha gente.